Recentemente eu gravei um vídeo falando sobre o Berserk de 1997, comparando o mangá com a adaptação em relação ao Arco da Era de Ouro. Mas nesse vídeo eu quero falar sobre os filmes, a trilogia de filmes adaptou a mesma coisa, o Arco da Era de Ouro. Então algumas informações vão acabar se repetindo de alguma forma e comparações vão ser inevitáveis, obviamente. Por um momento eu até pensei que seriam adaptações que se complementariam de alguma forma, mas não é isso que acontece. Basicamente, a gente tem adaptações completamente independentes uma da outra. Cada um tem um começo, meio e fim muito bem explícito. Na verdade, chega um momento até que elas são divergentes uma da outra. Por exemplo, quando o Grafite ele é capturado pelo exército de Midland, você tem um momento ali que ele é torturado. Eu até comentei isso no outro vídeo. No mangá, o torturador dele tem um design muito específico. E o anime de 97 ele alterou esse design. Foi algo que não é algo que absurdo, uma mudança completamente loucura, mas foi algo que eu pontuei. Já no filme não tem esse problema, porque eles acabaram sendo muito mais fiel ao design criado pelo Kentaro Miura. Então, basicamente, o que eu quero dizer nesse vídeo é que eu tive uma experiência muito melhor em relação ao Arco da Era de Ouro nos filmes do que a adaptação de 97. Isso porque eles acabaram, não só por conta dessa mudança que eu falei, que eles acabaram respeitando o design do figurante, mas também pelo modo de como a história foi contada. E também não estou falando isso só porque a animação é bonita, obviamente é muito mais bonito do que o anime de 97. E você tem 2D, você tem CGI. O CGI ele é muito bem utilizado ali. Obviamente não é a supremacia do CGI, mas também não chega a ser horrível de forma alguma. Tem adaptações que tem um CGI muito pior. E nessa adaptação de Berserk, o CGI permitiu até a equipe de animação aumentar muitas cenas de ação. E logo na primeira cena de ação, antes do Guts lutar contra o Bazuzo, a gente vê uma grande cena ali com o CGI. E na minha visão ficou muito bom. Não só nessa cena, mas durante todos os 3 filmes, a gente tem muitas cenas originais. E muitas delas provindas do CGI. Então, ao longo desses 3 filmes, eu chego na conclusão que foi um CGI muito ok. Foi um CGI muito aceitável, eu não tive muito problema com isso. E animação 2D, meu Deus, muito bonita realmente. Eu me surpreendi bastante. Mas antes, eu também me surpreendi com a abertura. Tem uma abertura no filme. Eu não estava esperando uma abertura dentro de um filme. Mas a gente tem. E basicamente, o que me surpreendeu, além do fato de ser uma abertura, é que eles mostraram os personagens, né? Os personagens novos, o Puck e o Skull Knight. Primeira vez que eu vejo esses personagens sendo adaptados em uma história chamada Berserk, né? Porque o anime de 97 fez questão de cortar esses 2 personagens, que são extremamente importantes, relevantes para a história. Então foi algo... Já comecei o filme com uma sensação positiva. E além também de mostrar esses 2 personagens, essa abertura foi além, mostrou a Farnese, mostrou o Serpico, mostrou todo um povo ali, a bruxa, e que eu não estava esperando eles aparecerem na abertura real, porque eles não aparecem nessa parte da história. Mas aí veio o anime, o filme com um easter egg, botou a Farnese ali, durante e o Serpico também, no salão, né, uma cena completamente original, mostrando os dois ali naquele momento. Eu acabei curtindo, não foi algo que atrapalhou a história, foi algo que é bom ao longo prazo. Você vê aquele personagem, até você pode até gostar e falar, o que vai acontecer? E na verdade não acontece, né? Porque elas não aparecem nesse arco, então eles não têm um grande destaque. O que acontece é que eles têm depois disso, logo depois do clipe, eles aparecem. Os filmes, eles te dão uma sensação muito mais de uma história que tem uma continuação do que o anime de 97. Porque até o final do filme, do 3º filme, aparece alguma coisa assim, isso é só o começo, ou só está começando. Eu não lembro agora exatamente a tradução. Não lembro que estava escrito em inglês também lá não. Mas era alguma coisa assim, que eu curti na real, parece. Isso é só o começo, alguma coisa assim. Vou botar aí na imagem. Mas como nem tudo são mil flores também, a gente tem muitos cortes em relação ao mangá. Muitos cortes, realmente. E eu até fui anotando aqui o que eu fui percebendo de cortes. Tem muita coisa. Mas basicamente o que cortam é o desenvolvimento de todos os personagens. Basicamente, praticamente todos os personagens. Do Guts, da Casca, do Grafite, do Corcus. Do Corcus já não aparece tanto. O loirinho. Então, Judeal, enfim, pronúncias não é o forte daqui. São todos uns cortes de desenvolvimento de personagens que, mesmo assim, eu acho que foi uma adaptação que chegou mais perto de ser fiel ao mangá. Em relação aos cortes do Guts, o principal ali também é o passado dele, que também não é mostrado, assim como
anime de 97 não mostrou direito. O filme também não mostrou direito. Na verdade, o filme ele dá alguns flashes muito rápidos ali, que é confuso de entender se é a sua primeira vez assistindo. Então, não é algo muito positivo, mas ao menos você tem uma noção sobre o Donovan. Ele aparece em algum frame ali. Coisa que a adaptação de 97 também não mostrou. Eu até pensei, né, porque em filmes normalmente você tem uma liberdade muito maior para mostrar cenas pesadas. Mas como essa cena é muito mais pesada do que o normal, eu acho que eles não quiseram adaptar de forma alguma. Então o fato é para você ler o mangá mesmo, se você quiser entender. Mas o filme já deu uma noção, basicamente uma pequena noção. E por eles não terem adaptado esse passado do Guts, por exemplo, eles já alteraram um pouco mais pra frente ali, quando o Guts derrota um Pazuzu. No mangá a gente tem uma cena do cara que dá recompensas pro Guts, depois por ele ter matado o Pazuzu, ele encosta no Guts, eu falei isso no outro vídeo, aí o Guts fala, não encosta em mim. No anime 97 você não sabe por que ele fala isso, mas no filme eles nem fazem questão de contar isso. Na verdade tem um lado, você pode olhar por um lado mais positivo e por um lado mais negativo, né? Ao menos um lado positivo, eles não fazem você se questionar do porquê que isso acontece, porque no filme isso não acontece. Mas por outro, você perde um desenvolvimento que está explícito ali no mangá, né? O autor ele desenhou, ele dá um destaque ali pro rosto do Guts quando ele fala isso. Então, tem um lado positivo e negativo. Mas basicamente todos os cortes do Guts têm relação com isso, né? Quando mais pra frente, durante todo esse arco, quando ele lembra do Donovan, quando ele lembra do Gambino, todas essas cenas foram cortadas. E é o corte principal do Guts, né? Depois que ele mata o Julius também, ele se lembra do Donovan. Ele tem outro sonho, na real. E esse sonho também não foi mostrado. Quando ele foge, depois de matar o Julius, ele pula no rio. No mangá, ele entra no esgoto. Aí, nesse esgoto, ele começa a ter outros sonhos. Ele começa a alucinar um pouco. Também sobre o Donovan, também sobre o Zod. Então, completamente cortados também. Cortes até do Corcus. Corcus. O Corcus eles já não aparecem tanto. Todo o bando, basicamente, sem ser o Guts, a Casca e o Grafite, eles já não aparecem tanto, naturalmente. E o filme fez questão de cortar mais coisa ainda. Basicamente, eles cortaram o porquê do Corcus ter uma implicância com o Guts, né? Porque o Guts ele acaba matando dois amigos lá. A gente não vê o Corcus perguntando pro Grafite se ele pode atacar o Guts. E esse é um corte relevante em relação ao Grafite, porque começa o desenvolvimento do personagem aí, né? Porque ele dá a liberdade pro cara, dá a liberdade pro Corcus. Ele fala, mano, faz o que você quiser aí, né? Basicamente você é livre para tomar suas decisões. Então a gente perde o desenvolvimento da Casca. A gente tem diálogos enormes da Casca no mangá, falando sobre o Grafite. Durante a luta lá, que ela tá menstruada, ela cai lá embaixo, ela vai conversando com o Guts. No mangá a gente tem ela conta todo o passado dela. No filme também, o flashback da Casca ficou muito igual ao do Guts, mas ainda dá pra entender um pouco, mas mesmo assim fica um pouco confuso. O anime de 97 dá de 1000 a 0, não conta no flashback da Casca, porque ele é muito mais explícito, ele mostra exatamente o que acontece. Então, você tem altos e baixos. Em relação ao Grafite, tem muitos cortes em relação ao Grafite, na verdade, não esperava tantos cortes assim, mas um plot meio secundário do Grafite que foi completamente cortado foi a relação dele com o ministro, né, de Midland, e com a mãe da Charlotte, que são personagens que simplesmente não aparecem na adaptação. Então, tipo, mesmo não sendo complementos, o anime de 97 e os filmes, cada filme tem conta um pouco da história de Berserk. Então, no final das contas, eles acabam complementando, sim, algumas informações, mesmo eles não sendo necessariamente uma sequência, uma correção um do outro, mas eles acabam, o filme ele corta uma coisa, o anime ele corta a outra e acaba juntando umas coisas uma com a outra e acaba formando um pouco mais o desenvolvimento, né? Porque no anime ele mostra o ministro, ele mostra a mãe da Charlotte, ele mostra todo esse plot que na verdade mostra como que o Grafite ele é minucioso, ele entende mais as relações, ele acaba se sobressaindo sempre acima de seus inimigos. Então é isso que mostra basicamente todo esse plot secundário do ministro aí, que também foi cortado. A Casca também, no filme, ela é muito menos gada do que o mangá e o anime de 97. O anime de 97 retratou isso muito bem, porque, meu Deus, ela é muito chata nesse começo. Falando grafite,
Guts, Guts, Guts. E no anime eles cortaram, no filme eles cortaram muito isso. Foi uma adição, foi uma coisa boa, porque é chato isso, mas não é isso que realmente é no mangá. Realmente ela é chata no mangá e no anime ela acabou sendo um pouco menos chata. É bom, mas é ruim, entendeu? Porque é bom porque é chato de ver, e é ruim porque não é isso que acontece, porque ela é muito chata realmente no mangá. Uma coisa que o filme cortou também foi o Zod jogando a espada pro Guts durante uma cena de ação lá, que depois do Guts matar aqueles 100 homens, a espada dele fica muito frágil, né? E durante a luta que ele tem com o Boskov depois, a espada acaba se quebrando. E aí vem o Zod e joga a espada dele assim. No anime no filme a gente não tem isso, no anime a gente já tem, se não me engano. Quando o Guts ele tá dormindo lá com a Casca, aí ele se lembra do Gambino, ele se lembra do Donovan, ele enforca a Casca também. Isso também foi completamente cortado, assim como a adaptação de 97. Toda aquela decisão dele de se realmente ele tá fazendo a decisão certa, não tá, também foi cortado. Mas por que eu tô falando que eu curti, né? Se tem todos esses cortes? Principalmente por causa do Skull Knight. Eu falei no outro vídeo que o Skull Knight ele não poderia aparecer em nenhum outro momento se não fosse aquele da floresta. Aí vem uns filmes, me deu 2 tapas assim e falou: você não sabe de nada. Porque o Skull Knight apareceu em outro momento nos filmes. E foi ok. Na verdade eu senti que o Skull Knight falou bem menos do que o mangá. Eu não sei se foi por conta da tradução que eu assisti, da legenda que eu li, mas eu tive a sensação de que ele falou muito menos. No mangá ele fala muito mais. Chama o Guts de guerreiro, não vi isso acontecendo nos filmes. Mas já é alguma coisa, né? Pro anime de 97, que nem mostrou o personagem, já fiquei feliz por ele ter aparecido. Também tem cortes igualmente em relação a o que o pai da Charlotte faz com ela, né? Depois que o grafite ele é capturado, o pai dela doidão e tal, não mostra sobre isso. Na real, o pai dela fica doente, depois ele pega um vírus. Junta todas essas coisas, na verdade ele acaba se fragilizando, na minha opinião, por conta desse vírus. Ele realmente fica doente, eu acho, se não me engano ele realmente fica doente. Mas esse fato da Charlotte ter dormido com o grafite realmente ficou na cabeça dele, então juntou essas duas coisas, o velho ficou louco. E no filme isso é muito, o velho não fica louco, o velho fica com um design muito, o mesmo design de um ano atrás, né? Porque se não me engano tem um flashback de um ano atrás que o grafite fica capturado. E no filme ele tem um design muito normal. Também a gente não tem aqueles figurantes que lutam contra o bando, né? Outro corte igual o anime, também não mostra o cachorrão. Mas eles não mostram isso, mas o filme ele acabou dando uma cena de ação um pouco maior. Eu lembro que quando assisti a 97 eu achei a cena de ação que tem do bando fugindo do castelo com grafite muito pai, assim, muito fraca. Eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? Foi uma coisa muito fácil. No filme foi um pouco mais complicado, né? Mesmo sendo figurantes, eles conseguiram fazer algo um pouco mais complicado. Eles não quiseram mostrar um cachorrão de forma alguma. Ok, né? Mas o filme acabou acrescentando um pouco uma cena de ação ali. E, meu Deus, o filme, ele mostrou a Charlotte falando sobre o Rei Geyser, que pra mim, pô, isso nem tem palavras, porque eu lembro de 97 eu fiquei muito bravo com isso, porque eles não comentaram sobre isso. E o filme ele comenta, mostra a Charlotte, mostra o eclipse que aconteceu ali embaixo. Na real, é um eclipse um pouco diferenciado, então realmente precisava de um destaque, né? As caveiras que tem ali, todas as caveiras têm o estigma na testa. Eu acho que isso não é coincidência. Aí não foi explicado sobre isso, mas eu acho que não é coincidência. Todos eles terem o estigma na cabeça. Foi um eclipse um pouco diferenciado. Então você ter uma menção ali sobre isso já é algo muito positivo, né? Porque o anime não teve isso. Pô, e todo o eclipse também, a apresentação dos 5 anjos, pô, foi muito bem animado, eu gostei bastante. Fiquei muito feliz, pô, lembrei aqui do nada, fiquei muito feliz porque eles mostraram o que acontece do lado de fora do eclipse. Porque o anime de 97 não faz questão de contar isso. E os filmes, eles mostram quem tá do lado de fora do eclipse, que é o Skull Knight lutando contra o Zod. Eu comentei nisso no outro vídeo. Quer dizer, eu botei a imagem porque eu esqueci de comentar. Pra mim, isso já foi muito positivo, já me ganhou 1000 vezes. Porque é uma cena importante. É importante também você mostrar que tem um personagem do bando que tá ali fora, que ele não entrou no eclipse. E Berserk tem muito isso de causalidade, né? Tudo tem uma explicação. E esse personagem não ter entrado, Rickert, não sei o nome desse personagem, não sei a pronúncia, vou chamar de Rickert mesmo, e seja o que ele quiser, né?
o Rickert ele não entra no eclipse, e ele fica do lado de fora. Na verdade ele conhece o Puck, não conhece o Puck, ele não chega a ver o Puck, mas o Puck vê ele. Aquela cigana, ela sente uma energia um pouco diferente em relação àquele personagem. Ela vê que vai acontecer alguma coisa ruim em relação ao círculo dele, que é o eclipse, e ele tá fora do eclipse. É importante mostrar isso. Eu acho que vão contar isso viajando aqui, mas eu acho que isso vai ser um pouco abordado agora que o Berserk tá voltando. A causalidade, basicamente, esse personagem vai ter, eu acho que vai ter um destaque importante, o Rickert, para o final de Berserk. Bom, basicamente é isso. Se eu fosse falar todas as diferenças, todos os cortes que teve de desenvolvimento, eu ficaria horas aqui falando. Mas como eu não quero muito alongar o vídeo, é isso. Tem cortes de desenvolvimento muito pesados, de todos os personagens, sem exceção, basicamente. E o Judo, não sei como falar a pronúncia dele também. Você tem, no mangá fica um pouco mais explícito antes do eclipse chegar, que ele realmente tem uma quedinha ali pela casca. Tem um diálogo muito grande ali dele conversando com o Guts, que também foi completamente cortado, dele se perguntando sempre da casca, mandando ele fugir ele e a casca, querendo o bem da personagem, né? Na real ele fica falando isso, mas no final ele gosta dela, queria estar ele com ela. É um pouco pesado, mas no filme também eles não adaptaram os últimos pensamentos do Judo. Não sei se realmente não mostraram, mas aqui eu vi, eles não mostraram, né? O Judô falando, então essas realmente vão ser as minhas últimas palavras, alguma coisa assim. E o filme não faz questão disso, mas no final das contas realmente tem muitos cortes. A melhor forma de você entender Berserk, na minha opinião, continua sendo um mangá, mas o filme é uma ótima adaptação. Então é isso, só queria comentar um pouco sobre os filmes. Tamo junto, se inscreve aí, me ajuda, pô. Vou comentar um pouco mais de Berserk e outras coisas também. Não vai ser um canal só de Berserk não, vou comentar de outras coisas. Falou, tamo junto, tchau.